No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mudou nossa perspectiva e nos fez novos, nos fez filhos. O seu Espírito de graça e bondade habita em nós. O amor é a nossa nova cultura. Ele se fez sacrifício por nós e hoje vivemos por ele. Vivemos por um propósito: amar pessoas. E essa é a nossa missão: exercer a generosidade assim como Cristo fez. Seguimos caminhando rumo ao objetivo de alcançar todas as pessoas da terra, levando o amor do nosso Pai a elas, tendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito além de um show, mais do que palavras, trago a minha adoração. Não são por emoções que pra ti eu canto, só tu és minha razão. Sempre cantarei e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu Rei. Não posso imaginar o cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Não buscas perfeição, queres meu coração, tudo que eu tenho te dou. Uma canção não é suficiente, toda a minha vida é o que queres. Quero adorar-te para sempre, meu louvor só tu mereces. Pra sempre cantarei e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu Rei. Não posso imaginar o cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Pra sempre cantarei e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu Rei. Não posso imaginar o cantar só por cantar, se não for pra te exaltar.
ó Rei da glória, teu nome santo é. Cantamos, ó tu és santo, teu nome grande é. Cantamos, ó Rei da glória, teu nome santo é. Cantamos, santo, santo, santo és, 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 santo, santo, santo és. Só tu és santo, teu nome grande é. Cantamos, ó Rei da glória, teu nome grande é. Cantamos, ó Rei da glória, teu nome santo é. Cantamos, só tu és santo, teu nome grande é. Cantamos, santo, santo, santo és, santo, santo, santo és, santo, santo, santo és, santo é o Senhor, santo, santo, santo és, santo, santo, santo és, santo, santo, santo és, santo é o Senhor, santo, santo, santo és, santo, santo, santo és, santo, santo, santo és, Graças a paz, igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar sobre generosidade. E eu quero ler um texto que está em Atos 2, do 42 ao 44, que diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, é sobre esse texto que eu quero conversar sobre generosidade. Generosidade, ela faz parte da vida do cristão, e a prova da igreja primitiva tá todo mundo reunido num só propósito, todo mundo reunido, né, em unidade, em oração, no partir do pão. Isso nos fala sobre um tempo em que a igreja não pode dispersar. Esse tempo é o tempo em que a igreja não pode dispersar, principalmente de aprender dessa doutrina dos apóstolos, de estar em união, de estar em comunhão com os irmãos, né? Seja em oração, seja no partir do pão, né? Seja no se doar, no doar, né? E como constantemente isso tem queimado meu coração, a gente não amar somente mais de palavras, mas a gente amar de ações e em verdade, né?
E isso fala sobre uma igreja relevante nessa terra, uma igreja que não para a despeito das circunstâncias, uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, sabe? E eu quero convidar, né, a você a ser essa igreja que persevera na doutrina dos apóstolos e aprendeu a andar, né, em comunhão, no partir do pão, em orações e em unidade como igreja do Senhor. Seja generoso também ao dizimar e ao ofertar na casa do Senhor, né? E que você possa encontrar uma estratégia de abençoar pessoas com tudo que você tem, mas muito mais com tudo que você é. Amém? Boa noite, igreja, tudo bom com vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos nossos pastores pela oportunidade de falar a palavra do Senhor. E hoje a mensagem que eu trago para vocês é: calma, Jesus está no barco. Calma, Jesus está no barco. Irmãos, a mensagem que eu venho a trazer para vocês hoje à noite é uma mensagem que vem alimentar a sua esperança, alimentar a sua fé. Nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, nesse momento de conflito social que nós estamos vivendo, eu acredito que esse alimento ele é primordial para a nossa vida. De uma coisa, irmãos, nós temos que ter certeza, que o nosso Redentor vive e Ele é fiel. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Amém? Diz a palavra do Senhor: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia e ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, hoje eu vou tentar conversar aqui com vocês sobre algumas verdades preciosas que o nosso Senhor Jesus nos ensinou e nos ensina a cada dia. E a primeira verdade que eu tenho para compartilhar com vocês é que nós temos que entender que as tempestades vêm, e muitas vezes vêm de forma inevitável às nossas vidas. Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por tempestade, passamos por batalhas, passamos por lutas, passamos por conflitos, da qual afligem o nosso coração, da qual deixa a gente preocupado, com medo, angustiado, ansioso. Isso independe de classe social, querido irmão. Independe se você é rico, se você é pobre, se você é de classe média, se você é jovem, se você é adulto. Todo mundo, em algum momento da sua história, passa por alguma tempestade. Todos nós, em algum momento, passamos por algum conflito na nossa vida. E neste momento da qual estamos vivendo, momento de pandemia, muitos estão passando por momentos difíceis, muitos estão passando por momentos de dificuldade, momentos delicados nas suas vidas. Muitos estão passando por tempestades. Quem poderia prever, queridos irmãos, há um ano atrás, que nós poderíamos estar passando pelo que a gente está vivenciando, em momento de isolamento? Quem até poderia prever que em algum momento da nossa vida a gente poderia passar por isso? Isso nos diz que os momentos difíceis da nossa vida ocorrem muitas vezes de forma inesperada, queridos irmãos. As tempestades pegam a gente de surpresa. Você pode estar vivendo sua vida normalmente, de repente nos surpreendemos com um problema, com uma situação difícil, com uma circunstância adversa na nossa vida, alguma situação que nos deixa angustiados, nos deixam com medo, nos deixam preocupados. Você acorda de manhã, você vai, toma seu banho, toma seu café da manhã, você veste a sua roupa para ir ao trabalho, e quando você chega ao trabalho, você descobre que você foi demitido, sabendo que você dependia daquele emprego para poder sobreviver. Ou então simplesmente você acorda, faz todos os seus afazeres, está mexendo no seu celular, conversando com os amigos no Instagram, no WhatsApp,
De repente você recebe uma ligação e descobre que uma pessoa que você ama muito está doente no hospital. Ou então, queridos irmãos, como a gente tem visto muito nas redes sociais, nas mídias, na televisão, muitas famílias nesse momento de isolamento social estão em conflito, estão brigando um com os outros. Vários casais estão entrando em divórcio nesse momento. Pais estão sem falar com os filhos estão se rebelando contra os pais. Eles estão passando por momentos difíceis na vida deles. Notícias e situações que nos pegam de surpresa, de maneira inesperada ou de maneira inevitável. Nós vemos aqui no texto bíblico que os discípulos eles não esperavam pela tempestade, e imagino eu que nessa situação, no balanço violento do mar, eles perderam totalmente o controle do barco, apesar da maioria que estavam ali serem pescadores experientes, como Pedro que era um exímio pescador, mas eles não puderam conter a tempestade, controlar aquele barquinho da qual eles estavam. E eles estavam vivendo sob uma tempestade, e aquela tempestade abalou o mais íntimo das emoções deles. Da mesma forma acontece com a nossa vida. As tempestades chegam e mexem, sacodem com as nossas emoções. Nós não conseguimos vencê-las com a nossa própria força. E a palavra que eu tenho para lhe dizer hoje é, querido irmão, calma. Não deixe as tempestades da vida indicar a ausência de Deus na sua vida. Eu vou repetir para você mais uma vez, para você entender, querido irmão. Calma. Não deixem as tempestades da vida fazer que você fique cego para quem está no barco. Porque Jesus está com você no barco. E Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele manda na natureza, Ele manda na criatura e Ele manda na criação. Nós temos que entender que o nosso Jesus está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Você pode estar passando por uma grande tempestade, mas Jesus está com você no barco. Não sei qual é a tempestade que você está passando, se é a tempestade na saúde, se você está passando uma tempestade financeira nas suas finanças, por conta da pandemia, por conta do isolamento, você não consegue sair de casa para vender o seu produto. Ou então a sua empresa está fechada, você só consegue vender a delivery e seu faturamento caiu. Ou então você perdeu o seu emprego, você pode estar ruim financeiramente, passando por uma tempestade financeira. Ou você também pode estar passando por uma tempestade no seu relacionamento. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas uma palavra de Deus eu tenho para dizer para você. Jesus está no controle sobre tudo e essa tempestade vai passar. Às vezes você tenta resolver, nós tentamos resolver as tempestades da nossa vida da pior maneira. Principalmente aquelas tempestades que nós guardamos dentro do nosso interior. As pessoas que estão ao nosso redor não têm ideia do que a gente está passando. A gente olha para as pessoas, sorri para elas, mas dentro de nós está destruído. Nossos sentimentos estão destruídos. Você sabe por quê, querido irmão? Porque muitas vezes nós somos egoístas. Nós tentamos resolver os problemas pelas nossas próprias forças. E não é por aí. Nós não vamos conseguir resolver os problemas pelas nossas próprias forças. Nós podemos tentar, mas a tempestade ela vai continuar a perdurar. Às vezes nós fazemos isso na nossa vida. Da mesma forma, queridos irmãos, os discípulos devem ter pensado, já que temos grande experiência de pescaria, de barco, nós vamos deixar Jesus dormir, calminho lá no canto dele, pode deixar que a parada aqui é conosco. Pode deixar que nós resolvemos a situação. E no decorrer da passagem, a gente vê que isso não aconteceu. Eles tentaram resolver a situação com suas próprias forças, com seus próprios talentos, mas não conseguiram e depois disso começaram a questionar Jesus. Jesus, não importa que pereçamos. E também, irmãos, da mesma forma, somos nós. Quando se encontramos nas tempestades da nossa vida, no meio delas, às vezes nós questionamos o Senhor. Onde está Jesus? Onde está Jesus enquanto eu estou passando por essa tempestade? Deixa eu te fazer a seguinte pergunta, querido irmão.
Você e eu acreditamos que nosso Deus é soberano. Você e eu acreditamos que nada acontece por acaso. Você e eu acreditamos que não existe esse negócio de sorte, não existe esse negócio de azar. Você e eu acreditamos que a mão de Deus dirige a nossa vida. Você e eu acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, querido irmão, se acalma, aquieta-te, que o Senhor está no controle da nossa vida. Queridos, às vezes Deus permite que nós passemos por uma tempestade, não para nos destruir, não para nos magoar, mas para tonificar a musculatura da nossa alma, para nos deixar mais fortes, para nos ensinar. Ei, as tempestades da vida não vêm para nos colocar distantes de Deus, pelo contrário, as tempestades da vida servem para que a gente se aproxime dele, a gente se jogue nos braços dele, a gente olhe para ele, porque ele está no barco, meu irmão. Então, queridos, antes de Jesus sair com os discípulos de um barco, passar pela tempestade, a palavra de Deus nos diz que ele passou o dia ensinando, ele passou o dia pregando palavras maravilhosas para multidões de pessoas, inclusive para os discípulos. E se você dá aula, se você é professor, se você é professora, ou então se você já alguma vez na sua vida pregou o dia todo, ou então se você é advogado ou advogada, como a minha profissão, que você passa um dia em audiência, passa o dia falando, nós sabemos que ao final do dia nós ficamos cansados. Da mesma forma, Jesus ficou cansado. A palavra de Deus diz que Jesus pegou um travesseiro, entrou dentro do barco, foi para o cantinho do barco e descansou. Falou para os discípulos, passemos para o outro lado. Igreja, é justamente nas tempestades da vida que temos que colocar em prática aquilo que aprendemos com Jesus. É neste momento difícil da qual nós estamos passando que nós devemos colocar os nossos joelhos no chão e colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Vivenciar a palavra de Deus de maneira concreta na nossa vida. Nós temos que colocar isso em prática. Os discípulos tentaram controlar o barco por outro meio. Devem ter pensado, deixa conosco que nós resolvemos a parada. Só que no continuar da história nós já sabemos, deu ruim para eles, eles não conseguiram dominar o barco no meio da tempestade. Apesar de todo esforço próprio, a água começava a entrar no barco, o vento batia com toda a força, as ondas passavam por cima do barco, e eles entraram em desespero e chegaram para Jesus e falaram, mestre, não importa que pereçamos. E diz a Bíblia que Jesus acorda de boa, Jesus acorda tranquilamente, repreende o vento, repreende o mar, faz um grande milagre. E depois disso, Jesus faz uma pergunta para eles. Por que sois tímidos? Não tendes fé? E sentiram eles um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Com isso, novamente, eu tenho uma coisa para dizer a você. Ei, calma. Ele está no barco. Jesus está no controle da nossa vida. Ele tem um domínio sobre os céus. Ele tem um domínio sobre o mar. Ele tem um domínio sobre toda a criatura. Então, calma. Jesus está conosco no barco. Agora, irmãos, imagina a cena aí comigo. Eles estão em um barquinho sendo jogados de um lado para o outro. Eu vou dar uma pausa aqui para contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de cruzeiro, um grande navio. E eu me lembro que no meio daquela viagem, o mar estava bastante agitado, não estava acontecendo uma tempestade, mas o mar estava um pouco agitado. E muitas pessoas se encontravam com medo naquele momento. Muitas pessoas ficaram enjoadas, começaram a vomitar. Eu me lembro que a gente estava dentro do restaurante e os pratos começaram a cair, as mesas começaram a virar, as pessoas começaram a ficar desesperadas. Mas não estava acontecendo nenhuma tempestade. O mar só estava um pouco agitado. Agora imagine aí,
os discípulos eles estavam num barquinho no meio de uma grande tempestade, no meio de uma grande ventania. O barquinho rodopiando, água entrando dentro do barco, eles desesperados, o vento batendo forte, para lá e para cá. Aí Jesus para, se levanta, olha para eles e fala: não tendes fé? Por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Igreja, eu vou explicar porque Jesus reagiu dessa maneira para vocês. Presta atenção, vamos lá no versículo 35. Jesus diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. O que é que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Ele está dizendo aqui para os discípulos que eles passarão para o outro lado. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Josué capítulo 1, versículo 9. O Senhor diz: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ei, igreja, você pode até estar passando por uma tempestade no meio do caminho. Você pode até estar passando por uma circunstância adversa no meio do caminho. Mas se Jesus disse para nós, se Jesus disse para os discípulos que nós passaremos para o outro lado, Ele é fiel e justo para cumprir a sua promessa. Nós chegaremos ao outro lado. A tempestade vai passar. Uma coisa que nós precisamos entender, igreja, é que promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. O que Ele promete, Ele cumpre. Agora, queridos, pensem comigo nessa cena. Pensem comigo, se coloquem naquele lugar. Se coloquem naquele momento. Eu não sei se vocês pensam da mesma forma, se vocês olham para a Bíblia e se imaginam no cenário. Mas imagine o cenário, imagine como se você estivesse lá. A tempestade cessou. Jesus mandou o vento se acalmar, o vento se acalmou. Jesus mandou o mar se acalmar, o mar se acalmou. Aí neste momento o vento está bem tranquilo e suave. Neste momento o mar está bem tranquilo, bem suave também. O barquinho está só balançando, seguindo o seu caminho, suavemente. Os discípulos encharcados de água, seus cabelos pingando água, mas com seus olhos arregalados para Jesus, porque até então eles tinham visto Jesus fazer milagres, eles tinham escutado mensagens maravilhosas de Jesus, mas eles não tinham visto ainda Jesus mandar e a natureza obedecer. Eles não tinham passado por isso ainda. Eles estavam tocados, eles estavam constrangidos olhando para Jesus. Neste momento eles estavam perplexos olhando para Jesus. E a palavra de Deus diz que eles faziam perguntas uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este, meus amados irmãos, é aquele que cumpre todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quem é este? Este é aquele que da semente da mulher nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o nosso Redentor, é o nosso Messias, o nosso Salvador. Quem é este? Este é o Cordeiro que veio ao mundo para nos salvar. Quem é este? Este é o mais belo entre milhares e milhares. Quem é este? Esse, meus amados irmãos, é aquele que venceu a morte, que tomou o aguilhão da morte, e olhou para a morte e falou: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Quem é este? Este é o nosso bom conselheiro, príncipe da paz. Quem é este? Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, esse é o nosso bom pastor. Quem é este? Este, meus amados irmãos, é aquele que caminhou em direção à cruz, como rei caminha para a sua coroação. Quem é este? Este, queridos irmãos, é aquele que vai voltar. Ele vai voltar.
e vai voltar em glória, cavalgando pelo céu para levar a sua noiva, para nos levar. Esse é o nosso glorioso Jesus. Esse é o nosso Salvador. Então, meus amados irmãos, a palavra que eu tenho para dizer hoje à noite para você é que não importa a circunstância que você está passando, Jesus está com você no barco. Não importa o que você está passando, Ele vai cessar a tempestade, porque Ele prometeu, e o que Ele promete, Ele vai cumprir. Deus trabalha conosco e não contra nós. E Jesus nos diz, irmãos, na palavra, várias vezes para a gente não temer, pois Ele está no controle de tudo. Nosso Senhor Jesus está no controle de tudo. Então eu quero orar por você hoje à noite. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus maravilhoso, Pai, eu te peço agora, neste momento, Senhor, que o Senhor entre na casa dessa família que está passando por um momento difícil. Que você entre na vida dessa pessoa que está passando por uma turbulência. Se é uma turbulência financeira, se é um problema familiar. Eu não sei qual é o problema que essa pessoa está passando. Se é uma tempestade mental, se é um problema de depressão, se é problema de ansiedade, eu não sei, Pai. Mas eu sei que o Senhor tem poder para curar. Eu sei que o Senhor tem poder, Pai, para poder mudar a história da vida dessas pessoas, Pai. E nós te clamamos hoje à noite, Senhor. Muda a história da vida dessas pessoas, Pai. Muda a história da nossa nação, Senhor. Muda a história da terra, Pai, para que a gente possa passar dessa pandemia logo, Senhor. E daqui a pouco está todos glorificando o Teu nome, porque o Senhor é o único digno de honra, de glória e de todo o poder. Amém.